Cíntia Agostini, economista e presidente de Codevat, está aqui convidada pela produção para nos trazer informações, detalhes e resultados da audiência com a Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre a BR-386. Tudo bom, Cíntia? Bom dia, Paulo, Nicolas, Renato, Bom dia, Cíntia. todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Ontem, assim, a gente cumpriu uma formalidade que está prevista no contrato, né? A cada 5 anos um contrato precisa ser revisto. Na verdade, hoje esse contrato está fechando 6 anos, exatamente na data de hoje. Era para ter sido audiência o ano passado, em maio. Obviamente, todos sabemos os motivos pelos quais elas não aconteceram. E essa formalidade é uma revisão a cada 5 anos de um contrato de 30 anos. E nós ali precisávamos encaminhar aquilo que são demandas novas, aquilo que são demandas de alterações, tentativas, né, todas elas para serem avaliadas tecnicamente, de antecipação de obras e assim por diante, né. O que nós fizemos para conseguir nos organizar enquanto região? Ainda na início da semana passada, nós nos reunimos com os 11 municípios lindeiros a 386, né, daqui da nossa região, até porque alguns prefeitos são novos, então nós conversamos com todos os prefeitos juntos, explicamos, né, o modelo da concessão, essa revisão, e combinamos de que dois pleitos seriam pleitos nossos enquanto região, e os demais seriam encaminhados pelos próprios municípios, mas a ANVAT, com o apoio do Codevat, faria esse encaminhamento oficialmente. Então, nós fizemos um pleito coletivo, dizendo, bom, são essas as questões a serem tratadas. Algumas delas são conhecidas, ou a maior parte delas são conhecidas de todos nós. Tem previsão e pedido de antecipação de obra ali entre Fazenda Vila Nova e Teutônia, e em Bom Retiro, que estão lá para o 13º ano, tem algumas no 10º. Tem obras em Marques de Souza que, à época, não foram feitas e que são obras que estão sendo solicitadas de inclusão. Tem ali um acesso em progresso que não se conhece o projeto ainda, também se pedindo, então, um acesso mais qualificado. E as 2 demandas regionais, né, que nós trouxemos. À época, não entrou no contrato, e ali a legislação era nova, as paradas de descanso para caminhões. Porque quando a gente duplica a rodovia, muito do que era pátio dos nossos postos são faixa de domínio, e elas viraram espaço da rodovia. E aí é uma dinâmica nesses 473 quilômetros que é necessária. À época, nós pedimos e eles disseram não vai ser incluído, e não foi incluído. Então, está entrando agora na revisão como constituir áreas de descanso. Então, esse foi um pedido regional. Mas o grande pedido regional é mais uma ponte sobre o rio Taquari. Tá? Nós estamos trabalhando com essa temática em diversas instâncias, mas nos parece que incluir na concessão é aquilo que nos daria mais agilidade, melhores condições de operacionalizar uma segunda ponte. É claro que ela teria que acontecer entre Lajeado e Estrela, porque é onde é que passa a concessão, vinculado à concessão na 386, mas nós temos lugares que são possíveis fazer isso e que dão conta de uma rota alternativa, porque a gente, né, viveu e está vivendo. E o que isso implica? Viabilidade técnica dessas obras todas, né, gente? E principalmente impacto disso na tarifa ou no tempo do contrato, né? Aí ontem o coordenador da NTT disse, isso impacta em tarifa. A nossa expectativa é que dilui um tempo a mais no contrato, 2, 5 anos, porque nós não vamos mais ficar sem concessão, possivelmente, né? Daqui 25 anos, quando essa sair, possivelmente vai ser outra. E aí a gente vai ter uma obra antecipada que é necessária, não para a região, né? Para o estado todo. Então, esta foi, sim, da nossa parte, a grande demanda regional. A especulação de uma nova ponte, mas um pouco mais distante da 386, como seria, por exemplo, a sequência da Avelino Tallini, da Univates, em direção ao interior da Estrela, tem como encaixar? Assim, a gente não sabe o quanto isso entra nas faixas, porque eles assumiram no início da concessão alguns pedacinhos, por exemplo, lá na rodovia do Parque, né? Então talvez a gente consiga, tá? Mas a gente não conhece tecnicamente quais são os limites. Acho que tem como encaixar se a gente fizer uma ligação tipo 386 para, né? Porque é ela que é o eixo principal. Tem especulações daqui, tem especulações mais abaixo, tem em outros municípios. Então, nós vamos ter que ver qual é o limite disso acontecer.
Cíntia, a questão dos caminhoneiros. A legislação do caminhoneiro já previa a área de descanso. Sim, previa. Ela era recente, eu não vou me lembrar quanto era, mas ela era recente. E eu me lembro, Paulo, como se fosse hoje, de nós dizer assim, tá no previsto? Tá previsto, sim, tá tudo previsto. Quando foi o edital que ganhou o leilão, não estava. Né? Esse é um fato que, assim, para mim, ele é claro o que aconteceu. Sim, está previsto, e não estava. Então, agora vai ter que ser colocado. A própria NTT apresentou algumas melhorias que eles mesmos estão colocando nos contratos e eles já estão olhando isso também. E tem outras obras que a própria CCR, a Polícia Federal, por exemplo, um novo posto da polícia, também solicitou. Isso não entra no nosso, que a gente chama de estoque de obras, são essas demandas regionais. Entra naquilo que é do próprio contrato. Mas, é claro, algumas delas podem vir a impactar a tarifa. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação disso, né? Tem outra coisa que era prevista em contrato, que era a abrangência 5G em toda a extensão da rodovia. Não está funcionando ainda. Não está funcionando. Isso está lá também nas melhorias que eles estão propondo. Tá? A conectividade. Não está funcionando ainda também. Mas está no contrato. Está no contrato, sim. E eles estão lá na própria... A NTT apresentou isso nesse processo também. Tá? Porque tinha toda a interligação, tinha toda a questão de conectividade. E esse foi também um tema que está pautado lá nessas condições. Nós estamos falando, gente, de quase 3 anos de atraso aqui na duplicação, né, da nossa obra. Quase 3 anos, tá? Há um compromisso da CCR, ontem foi referendado, de que em junho se encerra. Eu disse, ninguém mais aguenta, né? Junho. Incluindo a elevada? Sim, diz eles que sim. Dizem eles que sim. O Paulo está me dizendo. Não, a elevada ali na acesso à montanha não tem como terminar eles estão desmontando ela agora. O que ele disse, um dia que a gente estava na reunião com o presidente da CCR, ele disse assim que a chuva impactou muito nessa obra, no aterramento da obra. Então eles estão, antes de refazer alguma coisa, eles têm que praticamente fazer novo, tá? Essa foi a alegação deles. A alegação é que junho eles terminam. Queiramos nós que sim, né, Paulo? Porque a condição de trafegabilidade daqui para Marques de Souza é terrível, né? Péssimo. É terrível, é inseguro. Prejuízo que as empresas estão tendo. É inseguro, a trafegabilidade Bom, ninguém discute isso. Então, há um compromisso de término. E muitas das pautas, obviamente, são de onde agora os projetos vão vir, né? Pouso Novo para cima. Pouso Novo, São José do Herval, Fontoura, Soledade. E uma coisa que é unânime, que isso, inclusive, a gente ali pautou, mas vai ter que ser uma reunião separada, são a questão das regularizações dos acessos. Tá? Marques de Souza reclama muito disso. Sim. Não, todos. Porque o que acontece no... Só em Pouso Novo são 69. Isso. Assim, ao longo da 386 são milhares de acessos. Por quê? Da casa, da propriedade, da indústria, acesso público. E é muito difícil essa regularização, porque é responsabilidade do proprietário. Só que quando tu entra em contato, tem um monte de documentação e de regra que eu disse, não tem como se não for engenheiro para entender o que está sendo solicitado. E aí nós estamos pedindo uma simplificação. A CCR tem alegado que está trabalhando num sistema que para eles chamam do próprio VDM, tá? Para esses acessos que tem menos de 10 veículos por dia de acesso, eles vão simplificar e eles mesmos vão fazer o projeto para regularizar esses acessos. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando começou a concessão, eles têm um prazo de 15 anos para regularizar. Só que a CCR está aí escrito no contrato dela que ela tem prazo para regularizar. Só que não é responsabilidade dela, nem do custo dela. É do proprietário. Então, é bem complicado. E eles emitiram notificações para as pessoas, isso foi parar nas casas das pessoas, que era uma notificação judicial. Foi, assim, terrível o movimento. Por quê? Porque eles têm que dizer que tu tem que regularizar o teu acesso. Então, esse, inclusive, é um tema que a gente está pedindo uma reunião em separado. Ontem a gente reforçou isso, e nessa semana que tem encontro dos prefeitos em Brasília, a prefeita Karine está lá e o prefeito Fábio, e conversaram com a NTT e fizeram esse pedido também. Nós precisamos ter uma reunião específica sobre isso para conseguir simplificar essa questão da regularização de acessos. Mas o que ocorre? Quando eles pensam uma concessão, ou quando um projeto de uma concessão é colocado em prática, ela pensa a rodovia, trafegabilidade da rodovia, segurança da rodovia. E nós estamos pensando na nossa vida
ao longo da rodovia. E nem sempre isso é compatível. É uma contradição. Porque antes eu atravessava a Em rodovia. Estrela teve a polêmica ali no acesso na White Martins, por exemplo. Exatamente. Antes eu atravessava a rodovia. Antes eu tinha esta condição. Eu não tenho mais. E aí, óbvio que não vai ter como ter um retorno a cada 500 metros. Mas também não dá para deixar a pessoa circular quilômetros e quilômetros sem ter um retorno. Estas condições são contradições do próprio contrato e que agora a vida das pessoas muda. Então, implica muito nos acessos. Onde tu tem vias marginais, fica fácil, né? Acessa pela marginal, etc e tal. Mas isso não é o caso da maior parte desse trecho da 386 e que sim, nós precisamos discutir melhor. O ponto mais polêmico é a questão da ponte, então. Polêmico não, é o nosso grande pedido, Paulo. A própria CCR reconhece essa necessidade. Sim, é o nosso grande pedido. Nós entendemos que é mais factível colocar na concessão, porque se nós formos pedir para o governo federal para conseguir algum recurso para fazer, a gente sabe que isso é um processo longo e que se isso impactar em 2, 3, 5 anos a mais de concessão, não vai mudar a nossa vida, né? E nós vamos ter mais uma ponte para tudo que a gente está vivendo. Então, esse é o grande pleito regional, que foi levado ontem de novo para discussão. Todos os pedidos vão ser avaliados tecnicamente e depois passam por uma avaliação econômica também para avaliar o impacto deles. Esse pedido é avaliado pela NTT e CCR. Isso. A NTT faz esses encaminhamentos oficiais e a CCR, né, dá o suporte nessas condições todas. O nosso ouvinte, o Vlad Martinez, ele participa com a gente e aí cita: a Cíntia deve lembrar que qualquer antecipação do cronograma poderá forçar um reajuste da tarifa do pedágio. Sim. Isso é bastante complicado. Estou mandando um abraço. Vlad, querido, um beijo para ti também. Sim, é isso tudo. Nós temos que avaliar, né? Houveram pedidos de antecipação aqui no nosso caso, lá em Fazenda Vila Nova e em Bom Retiro. Tem obras novas. Tudo impacta em tarifa, né, gente? Tudo impacta em tarifa. Se a gente puder trabalhar em aumento de prazo, melhor para nós, para não termos esse impacto em tarifa. Gente, isso é muito parecido com o que a gente está discutindo agora nas concessões das rodovias estaduais. Nós precisamos de mais obras que não estavam previstas e a tarifa já é muito cara, né? É uma incompatibilidade do que está posto. Mas, nesse caso, sim, impacta na tarifa e é isso que a gente vai ter que avaliar também enquanto sociedade, junto com a NTT e a CCR. Nosso ouvinte Matheus: imagina fazer uma elevada da CCR, está demorando praticamente 2 anos. Imagine para entregar uma nova ponte. Aí ele cita, pelo menos 10 anos. Não é um projeto simples. É claro que o que aconteceu nesse caso, né, do contrato e que foi desastroso e tem sido desastroso, e ele tem razão, né, está atrasado quase 3 anos, foram problemas deles com a própria empresa que operava junto com eles, teve várias coisas. Claro que tem os impactos climáticos que ninguém vai discutir aqui, mas principalmente eles não cumpriram. E aí, gente, esse contrato está previsto uma multa. Cada obra que eles não entregaram no prazo, eles perderam em reajuste de tarifa. Esta entrega atrasada é por isso que a tarifa hoje é esse preço e ela não aumentou. Isso foi uma coisa que nós batalhamos muito lá no início. Tá? Não entregou a obra no prazo, tem que ter multa, não vai cobrar mais na tarifa. E os últimos reajustes não aconteceram porque eles não cumpriram o contrato. Então, eles estão trabalhando com uma tarifa menor por causa disso. E, Cíntia, em função da enchente, tivemos aí danos significativos na BR-386, nas pontes. Como que isso impacta na manutenção da rodovia? O que acontece? Estas obras específicas dos eventos, dos desastres climáticos, elas têm uma dinâmica que é a seguinte. A concessionária faz a obra, ela tem um seguro. Então, ela vai levar ao seguro, o seguro paga uma parte, e aí ele paga o todo, paga uma parte, eles alegam em 250 milhões nessas avaliações iniciais, lá em Pozo Novo, aqui, etc. e tal. E, acima disso, eles vão pedir um reajuste contratual para a NTT também. Tá? Eles vão pedir aporte de recursos para a NTT, que a NTT pode vir a fazer isso impactar na tarifa também. Tá? Então, primeiro é uma avaliação do seguro, que é condição contratual, e depois, o que o seguro não cobrir, sim, eles vão pedir reequilíbrio, que eles chamam do contrato, para a NTT, e isso, as respostas já nos vieram em outros momentos de discussão. É pontual, mas faz parte das demandas. O nosso ouvinte Luiz Costa pede das paradas de ônibus. Isso, e aí a questão das paradas de ônibus também veio na discussão ontem, e a CCR tem dito que é responsabilidade dos municípios fazer, então tem uma disputa aí, porque lá em Marques, por exemplo,
foram destruídas paradas, e aí agora a CCR tem alegado que é a responsabilidade dos municípios. Ontem foi um pleito também discutido, porque sim, precarizou muito o acesso das paradas de ônibus. Confere a informação de que, por um erro de cálculo de engenharia, o novo viaduto na BR-386, ali no acesso ao São Cristóvão, vai ter que ter um pilar na senadora Alberto Pasqualini, bem no meio. Paulo, isso eu não sei. Sinceramente, essa informação eu não tenho. Não conversei sobre isso. Realmente não passou nas minhas... Temos que avaliar, temos que pedir. Realmente eu não sei. Vai ser bom para acidentes, né? Ele vai ter o que eles disseram ali no meio, né? O que eles disseram é que isso não ia impactar nas duas pistas. Agora estou lembrando. E que essa obra vai, acho, até agosto. Numa questão do detalhe é o pilar. É o pilar. Eu não sei. Tá Sinceramente, bem, nós temos que solicitar essa informação. Não, é só a título de orientação, né? Sim. Porque estão montando uma estrutura para construir o pilar. Isso. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Bom dia. Boa semana a todos. Tá bem, Cíntia Agostini, ela é economista e presidente do CODEVAT.